Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre e Guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, de nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Que assim seja. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios 9, 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda sua grandiosa solicitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível a fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento do repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atitudes no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. A gente está fazendo a revisão na outra da influência sutil, ou também chamada vulgarmente, como Kardec usou, de obsessão simples. O interessante é que quando a gente vai ver a descrição de Kardec, ele fala que a obsessão simples é quando ela é estritamente moral e mental, é quando pensamentos ficam nos afligindo com coisas que a gente reconhece que não são nossas, sabe? E é interessante porque, na verdade, a consolidação da obsessão simples era desse jeito. Mas o que eu acho bonito, entende, é o que já se estudou e o que a gente já viu aqui de como ela começa, sabe? Porque é interessante, quando a pessoa está vendo o seu desejo sendo realizado, ele fica 10, sabe? Ele fica bem, está realizando o que ele gosta, né? É uma maravilha. Então, é aí que se inicia, como a gente viu um pouco a semana passada. Esses irmãos nossos, como está no livro Ação e Reação de André Luiz, eles sabem captar o nosso desejo central. O irmão Leonel, ele explica para o André Luiz fica assustado quando ele diz, olha, aqui tem as escolas dos vingadores, em que qualquer espírito aprende a saber, perceber o desejo central daquele que ele quer perturbar. E sabendo o desejo central daquele que ele quer perturbar, ele projeta ideias, pensamentos. E como a pessoa gosta, é o desejo dele, fica muito feliz com o que aconteça. E o que é interessante, sabe? Isso é mais do que interessante, sabe? Porque não pensa só você que são os seus desejos negativos que eles usam, não. Eles usam também com uma maestria muito grande, sabe? A nossa qualidade de pseudo-sábio que a gente é. Toda vez que você age com perfeccionismo, puritanismo, entende? Toda vez que você assume palavras fortes que você não faz, e às vezes faz até o oposto, são coisas positivas, essas palavras fortes. Eles vêm justamente nessa área em que eu tenho esse comportamento pseudo-sábio para me influenciar. É como eu falei para vocês a semana passada. Depois do capítulo 23 da obsessão do Livro dos Médiuns, tem o capítulo 24, que é a identificação dos espíritos. E eu acho que aquele capítulo, a pessoa tem que ter, olha, na ponta da língua, para poder analisar tudo que chega até ele, sabe? Porque lá Kardec explica direitinho que os espíritos bons nunca fazem o mal. Mas lá ele não diz que os espíritos maus só fazem o que é mal. Eles podem, às vezes, fazer o que é bom, para depois mostrar as garras dele. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque se você vive de meias verdades, se você tem esse comportamento que a gente fala, efeito Dunning-Kruger, né? Em que você, sabendo uma beirada de um assunto, se faz mestre, isso é tão evidente, sabe? Se você entra nas redes sociais hoje em dia, você vê pessoas que falam coisas belíssimas, fortíssimas, entende? De cunho moral e ético, que é uma coisa assustadora. Mas quando a gente conhece essas pessoas,
Eles é que mais precisam daquilo que eles escreveram, sabe? Então é nesse intuito que eu quero que você perceba que muitas vezes vão vir pensamentos bons de irmãos que não são bons, mas que sabem atuar naquilo que você está falhando, porque você é um pseudo-sábio naquela conduta que você está praticando, e vem trazer ideias positivas para que você, percebendo, você assimile. E você assimila com uma facilidade imensa. Porque aquilo é você e faz parte de você. Ele toca e consegue chegar até você desse jeito. Porque depois que faz o vínculo, mesmo começando com coisas boas e certas, entre aspas, né? Porque não vão ter profundidade de entendimento, ele projeta, você percebe, você assimila, e se é feito o intercâmbio mental. É preciso que haja esse intercâmbio mental para que depois ele comece a te influenciar negativamente naquilo que você não quer que seja mexido em você. É esse detalhe que eu quero que você entenda, sabe? Porque se você não entende, eles entendem. E entendem muito bem. Porque é como ele falou, as escolas dos Vingadores estão aqui, ó, para ensinar qualquer um a fazer isso. E ele dá uma demonstração para o André Luiz. Vai ver o livro lá como que é bonita a coisa. Porque depois que você faz a assimilação e começa com o intercâmbio mental, entende? Ele vai estimular o monoideísmo naquilo que gerou a fixação entre um perispírito e outro, ele vai fortalecer. Porque quanto mais forte for o vínculo, mais difícil é você se libertar dele. Então aquilo ele fortalece, mesmo que seja numa área em que você está sendo um pseudo-sábio, um Dunning-Kruger. Mesmo nessa área, ele fortalece. Porque a partir daí, quando existe esse fortalecimento entre um e outro, e é feito esse vínculo fluídico, contínuo de pensamentos, que a gente chama intercâmbio mental, então a partir daí, ele começa a invadir tua casa mental em outras áreas da vida, iniciando o comprometimento da vontade. Aqui começa a tornar patente a obsessão simples. Porque até então ela estava no estado latente, em que não mostrava as garras daquilo que estava querendo te prejudicar, nem te influenciar negativamente. Mas quando ele começa a invadir outras áreas e começar a interferir, a sua vontade começa a ficar comprometida. E aí a gente precisa ter muita prudência e bom senso, porque se inicia de uma maneira muito lenta, muito gradativa. E se ele tinha, por exemplo, um laço fluídico entre você e ele, vamos dar um exemplo aqui da fofoca, porque fofoca é um laço legal e fácil de se estabelecer. Porque a fofoca nasce de comparação. E quando você compara, que quer tomar a medida de valor da vida do outro como medida de valor da sua vida, só dá coisa errada, né? Porque o outro é o outro e você é você, são coisas diferentes. Mas comparação faz isso. Então, você quando sente isso e sente que você está diminuído, aí você vem com a inveja, com a fofoca, sabe? Então, quando você estabelece isso, fofoca, a partir daí, ele vai interferir em outras áreas. Ele vai interferir no relacionamento entre você e sua mulher, você e seu filho, você e seu pai, você no seu trabalho, porque aí começa a acontecer o que a gente chama de reflexos da interferência. É consequência de quando tua casa mental está sendo invadida em departamentos que você não gostaria que tivesse. Mas como existe já esse intercâmbio de pensamento
entre um e outro, e ele quer mesmo é te prejudicar. Ele começa a mostrar as garras dele, gerando essas desconfianças, que a gente chama isso de síndrome da inquietação. Desconfianças, inseguranças, doenças flutuantes, insucessos e grandes incertezas. É isso que acontece, sabe? Aquilo que você já tinha de bom e que você não gostaria de ver alterado no seu padrão mental, começa a ser invadido e você desconfia do outro. Você começa a ter ideias negativas a respeito daquela pessoa, seja ela qual for. Não interessa se é filho, marido, pai, mãe, colega. Não interessa. Não interessa se é de você com você mesmo. Porque aí é que a coisa fica gostosa pro lado dele, sabe? Fazer com que você comece a sentir desconfiança de suas próprias qualidades. Isso baixa a autoestima. E baixando a autoestima, você fica cada vez mais vulnerável. Então ele começa a pôr em xeque as tuas qualidades. Qualidades que você já tinha um certo conforto e que estava nadando de braçada naquilo. Então gera desconfiança. Desconfia de você, desconfia da vida, desconfia da doutrina, desconfia da religião, do colega. Não interessa. Ele quer que você entre na desconfiança das coisas. Porque isso vai baixar a tua resistência. E isso vai gerar o quê? Uma insegurança. Gera uma ansiedade. Ansiedade que nasce do medo. Porque o medo, existe o medo fisiológico e o medo patológico. O medo fisiológico é o temor proporcionado e coerente que eu tenho diante de um fato lógico, mas que me motiva a ir lá e vencer. Então, eu tenho o meu trabalho, eu tenho esse receio, mas que eu sou motivado a ir lá resolver, colocar tudo em prática e vencer as dificuldades. Esse é o medo fisiológico, todo mundo tem. Você só para de ter medo fisiológico quando você chegar ao estágio de espírito puro. Porque enquanto você estiver passando por provas e exercitando missões, tira até a expiação, sabe? Mas enquanto estiver passando por provas e missões, você vai sentir esse medo fisiológico que vai te servir de motivação para que você vá lá, vença e sinta o prazer nisso, sabe? Mas tem um medo patológico, que é um temor proporcionado, coerente, diante de um fato lógico, mas que me impede de ir lá resolver. É aí que ele começa a questionar com a desconfiança de você com você mesmo. É igual aquela pessoa que diz que tem medo nas grandes cidades porque tem muito assalto. Mas ele, se tiver que ir, ele vai lá e resolve tudo que vem, resolve, volta e tudo bem. Quando você tem um medo patológico, não. Você tem medo de ir às grandes cidades porque tem violência e você não vai. Você não vai. É você que tem medo de andar de avião, mas se você tiver que andar de avião, você entra no avião, vai, faz tudo e volta de avião. Mas quando você tem medo patológico, você nem olha para o avião. Porque você não vai. Entenda, são os exemplos que eu estou dando para que você entre, que ele te gera essa desconfiança. Porque essa desconfiança vai gerar essa insegurança. E quanto maior for a insegurança, que é a falta de confiança, maior vai ser a ansiedade que você vai entrar. E quando essa ansiedade começa a te limitar, isso já é um transtorno de ansiedade. Então que a gente tenha muito cuidado, porque a partir da desconfiança vai vir a insegurança. Mas entendem uma coisa, sabe? Se é feito um canal de ligação fluídico entre essa pessoa e essa outra, e a gente fala disso de energia, entenda. Então a minha energia vai passar para lá e a energia de lá vai passar para cá. Existe uma permuta constante de fluidos. E como aquele espírito ele não é um espírito bom, ele ainda está na escala dos maus, ele vai passar coisa ruim para você. Ele tem os problemas de saúde dele. Ele não é um espírito bom. O espírito bom só faz o bem. O mal não.
Pode fazer o bem, mas ele quer mesmo é fazer mal, porque o mal está nele. E tudo aquilo que eu faço e eu tenho de mal em mim, eu não só maculo a minha consciência com aquilo que é errado, mas eu retrato essa maldade no meu corpo espiritual. É muito bonito Kardec descrevendo isso no capítulo 14 da Gênesis, lá, que ele fala através dos fluidos. Muito bonito isso, sabe? Ele mostrando que aquilo que você está pensando não está só na área mental, que você está projetando no espaço e recebendo de volta os pensamentos de mesmo teor vibratório fluídico. Não fica só aí. Você retrata isso no seu corpo espiritual. E enquanto você pensa, enquanto você tem aquilo ali é seu. Então, se eu tenho uma dívida, aquela dívida fica comigo. Meus centros de força ficam comprometidos. E centro de força comprometido quer dizer que é energia fluídica negativa. E eu começo a receber não só o pensamento do outro, mas eu começo a receber as energias do perispírito do outro. Para você ter uma noção de como isso se comporta, no livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 3, quando ele vai fazer, o Druso vai fazer uma palestra para as pessoas que frequentam aquele sanatório, aquele posto de socorro, André Luiz, quando olha, ele diz que tem uns 200. Mas ele diz que parecia que tinha entrado num ambulatório ou num hospital de dermatologia. Porque ele nunca tinha visto tanta deformidade no corpo espiritual externo dos irmãos que estavam lá. Ele praticamente não viu nenhum que tinha a sua arquitetura fluídica do corpo perispiritual íntegro. Tudo com doença. Lê. Aqueles ali estão se tratando. Aqueles ali só são almas penitentes. Aqueles ali estão em fase de recuperação. Eu não estou falando desses que já estão no caminho do bem. Eu estou falando dos que estão no caminho do mal. Para você imaginar a quantidade de comprometimento de doenças que ele tem no corpo espiritual dele. Você pega outros livros, por exemplo, Tormentos da Obsessão, em que o espírito, um dos seguidores do Lang vai ser doutrinado por Eurípides Bassanufo, e ele chega com aquela forma política externa de todo-poderoso, forma de capeta, coisa e tal, e depois que ele é esclarecido e que ele perde aquelas formas, entende? O irmão Miranda, descrevendo as deformidades do corpo espiritual daquela criatura, é de chorar. É de chorar. Porque eles montam uma carcaça por fora para encobrir aquilo que ele é realmente na sua intimidade, sabe? É bom, você precisa ler isso. Porque quando você faz o intercâmbio mental entre você e esses irmãos que são negativos, eles gostam de ser negativos, eles fazem questão de viver do mundo da ilusão, você capta não só ideia, pensamento, mas os fluidos deletérios que tem em cada centro de força deles. É por isso que à medida que você vai tendo esse intercâmbio, você tem o que ele chama aqui de doenças flutuantes. Essas doenças flutuantes não são nada mais, nada menos do que a energia deletéria que você está captando deles, para o seu corpo espiritual. Então você tem aqueles mal-estar que perturba 1 hora, 2 horas, é aquela dor de cabeça, depois passa, entende? É aquela dor de estômago, depois passa, é aquela dor muscular no corpo todo, depois passa, entende? É qualquer parte do corpo que fica com um monte de sintomas. Você faz um monte de exame, não encontra nada. E a pessoa está lá sofrendo. Entende? Então ele não só fica. Imagina a situação como vai ficando delicada, né? Desconfiança, insegurança, mal-estar no corpo, que ele quer e procura tratamento e não encontra, entende? E termina ou no consultório do psiquiatra ou do neurologista, porque ele, já passei por isso, por aquilo outro, não encontra nada, entende? Mandaram eu vir aqui. Quando eu falo para vocês que eu trato mais de obsessão simples no meu consultório do que na casa espírita, acredite, é pura verdade. É pura verdade. Porque essas coisas, entende, geram com o passar do tempo, isso aqui, os insucessos.
A pessoa não pode render, ficar feliz, sentir sucesso no que ele faz, se ele está tendo desconfiança o tempo todo, insegurança o tempo todo, mal-estar no corpo o tempo todo, entende? E aí começa a vir outras coisas, como problema para começar a dormir, problema para manter sono, está entendendo? Alteração de apetite, e aí vai, é uma série de sintomas que não tem uma grande profundidade, mas que vai te vencendo as resistências junto contigo. Então você começa a ter insucesso, porque se antes você trabalhava bem, rendia, agora para você trabalhar você tem que checar de novo, porque será que eu fiz certo, não fiz, entende? Aí depois vai fazer novamente aquela mesma tarefa, então você produzia X, a partir de então você vai produzir X dividido por 2, entende? E além disso, você ainda fica com o seu corpo com mal-estar, então quando mais você quer fazer, não, agora está doendo aqui, agora eu não aguento ali, entende? Eu tenho que tomar um remédio aqui, um analgésico lá. Vê a situação como começa a ficar delicada. É isso que a gente chama reflexo de interferência, síndrome da inquietação. Síndrome da inquietação. Porque aí você tem a desconfiança, insegurança, doenças pequenas, montas, insucessos e começa a ter um monte de incerteza. Será que? Será que? Será que? E será que? Só com incerteza. Então, a obsessão simples é isso que a gente está falando. Começa você sendo acalentado nos seus vícios e paixões. Seja esses vícios e paixões que tenham uma valência negativa ou mais ou menos boa. E eu gosto de usar esse termo mais ou menos bom. Porque você acha que existe mais ou menos alguma coisa na vida? O homem gosta de arrumar explicações para as suas fraquezas e inseguranças, jamais justificativas. Porque a justificativa é aquilo que é justo, o justo é aquilo que está de acordo com a lei, o que está de acordo com a lei Jesus deixou para a gente. Ninguém há de satisfazer a 2 senhores. Ele falou 3, ele falou que tinha mais ou menos, só tem 2. Ou você está do lado bom, ou você não está. O mais ou menos é aquele mais comprometido do que aquele que está do lado mal. Porque aquele que vive do mais ou menos, ele sabe qual é o bom. Perfeitamente. Mas arruma um negócio chamado de licença moral para fazer o que é menos. É isso que funciona mais ou menos. Chama de licença moral. Não existe nada mais degradante no ser humano quando ele parte para isso. Porque de uma maneira dissimulada, ele quer arrumar explicações para continuar vivendo da sua inferioridade. E fazendo isso, ele só vai sentir problemas e complicações na vida dele. Ele entra facilmente nesse processo. E esse quadro de inquietação começa a tomar conta dele. Entenda por inquietação sempre distúrbio de ansiedade e distúrbio de estresse. Ansiedade é aquilo que eu projeto para amanhã, que me gera insegurança, que eu fico com receio, quero que o tempo resolva logo, porque resolvendo já não tem mais para que eu me preocupar. Ansioso é isso, ele quer viver as coisas antes do tempo. Irritado não, é aquele que é incompetente no que está acontecendo aqui agora. Entende? Irritado é aquele estressado em que ele se coloca aqui e o problema aqui em cima. E ele está aqui, o problema está aqui em cima porque ele tem desconfiança. Porque ele fica inseguro. Porque ele tem comprometimento da sua saúde. Porque ele tem insucesso. Então ele vive no seu dia a dia estressadinho. Qualquer coisinha já é muita coisinha e ele já descompensa. E aí começa a gerar inferno, não só para ele, mas em todos aqueles que vivem com ele. E ainda quer arrumar justificativa. Então, para de viver em licença moral. Assume você quem você é. E lute para se melhorar.
Porque Jesus foi muito taxativo com isso. E ele foi mais grave, sabe? E eu gosto de usar as coisas que Jesus usa com gravidade. Quando ele disse, quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Tem coisa mais grave do que essa? Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. Dá para você entender o peso disso? Então para de arrumar licença moral. Entenda que quando você está padecendo desses quadros de estresse e de ansiedade, o problema não é dos outros, é seu. Porque é você quem pensa, é você quem sente e é você quem tem vontade. Aqui o processo pode ser muito facilmente resolvido, sabe? Basta você sair desse intercâmbio mental. E o que não é difícil, basta você polarizar no que é positivo. Procurar sua religiosidade, fazer suas orações, ter leitura edificante, procurar ter um sono de qualidade, lançar a mão de sair de perto dos vícios, da bebida, do fumo, qualquer vício. Praticar seu autoconhecimento, corrigir seus defeitos. Só de você praticar o autoconhecimento e pedir a ajuda do seu anjo da guarda, que Santo Agostinho fala isso lá no Livro dos Espíritos. Estaremos lá na tua presença para te ajudar. Mas que você faça direito. Então, não é difícil. O problema é que a gente continua com os nossos vícios e a gente não quer se separar deles. E enquanto você continuar desse jeito, o intercâmbio continua. A troca de fluido permanece. E vai ficando cada vez mais vigoroso essa troca de energias com essa canalização fluídica entre você e aquele irmão. Então, a partir de agora, quando surgem essas interferências, eu vou assimilando cada vez mais essa psicosfera tóxica. Porque à medida que eu penso, que eu entro em segurança, que eu absorvo, eu fabrico junto de mim toda a carga fluídica pelo pensamento e retrato tudo no meu corpo espiritual e impregno todo o ambiente que eu estou frequentando. É o que André Luiz chama isso de psicosfera. A tua casa é repleta da tua psicosfera. Teu quarto, teu travesseiro, tua cama, teu banheiro, lá onde você faz suas refeições, tudo é cheio dessa psicosfera. Porque à medida que você vai se contaminando com isso, você também vai propagando em volta de você. E você se alimenta cada vez mais dessa energia negativa. E você absorve cada vez mais essa energia negativa. E a coisa começa a tomar conta de você. E vai se intensificando. Vai ganhando espaço. E você absorvendo cada vez mais energia deletéria, porque você também tem essa energia em você e você atrai cada vez mais isso para você. Imagina e teu ambiente todo fica comprometido. É difícil fazer evangelho no lar? É difícil você se reunir com alguém ou sozinho, colocar um copo de água fluídica para cada um, fazer uma oração sincera para Deus, para Jesus, pegar uma passagem do Evangelho e refletir sobre aquilo, dar a sua opinião e deixar que os outros também dêem a opinião deles, para que a gente troque ideia no que é positivo. À medida que você faz isso, o intercâmbio mental entre você e seu anjo da guarda está sendo intensificado. Do mesmo modo que você absorve a energia negativa daquele que é inferior, você absorve também a energia positiva dos que são superiores. Do mesmo modo que você expele do seu corpo fluídico essas energias negativas dos inferiores, você também expele positivo dos que são superiores. Do mesmo jeito que tem ideoplastias negativas em volta de você, também tem ideoplastias positivas em volta de você. É difícil fazer evangelho no lar, gente? Quantas vezes você quer que Jesus entre na sua casa? Você quer que ele participe da sua vida?
Jesus falou, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei no meio delas. Você acha que ele mentiu? Ou é porque você quer curas milagrosas em que você não vai ter que fazer esforço nenhum? Ou você quer que Deus e Jesus venham tirar a energia negativa que você está constantemente cativando para você mesmo com a sua inferioridade? Deus é bom, mas não é bobo. Bobo sou eu, de querer enganar a Deus. Se não é tão difícil fazer evangelho no lar, quantas vezes eu devo fazer durante a semana? Só é uma vez? Quer dizer que uma vez você convida Jesus a entrar. Os outros 6 dias você fica brincando com o capeta. Sejamos coerentes, né? Sejamos coerentes. A cada um será dado segundo a sua obra, sabe? A lei é essa. Obra no caminho do bem. Convida Jesus a entrar, mas não por palavras vazias, mas por atitudes consistentes. Deus não escuta palavras, escuta ações. Quando Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus, ele sai, sempre a prece é agradável a Deus. Porém, melhor do que as preces são as boas ações. Deus vê mais as ações da gente, porque nossas ações consolidam aquilo que a gente pensa, fala e que no íntimo a gente é. Muitas vezes eu penso uma coisa, falo uma diferente e faço outra muito mais diferente ainda, sabe? Mas eu quero me livrar das perturbações. Ora, você que é espírita sabe que antes de encarnar aqui na Terra, você foi preparado para conviver com a diferença. Isso faz parte do nosso plano existencial. Quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente analisa as bobagens que fez, os males que a gente causou, os irmãos que a gente prejudicou, que muitas vezes ficaram para trás, e a gente nem sabe do grande mal que a gente fez. Como o próprio André Luiz, quando chegou lá na Câmara de Regeneração Feminina, quem é que ele encontrou lá? A secretária dele, que ele, adolescente, seduziu para ter relação sexual com ele. Coração que ele encantou. E que ela ficou frustrada. E quando foi embora, se perverteu. E estava padecendo de sífilis e de um monte de doença por causa disso. E ele mesmo confessa lá: eu fui o grande causador disso. Ele quem vai corrigir. Então, gente, que esses exemplos chame para a responsabilidade da gente. Porque quando a gente chega lá, entenda, da nossa consciência divina ninguém vai fugir. É a consciência de Deus em cada um de nós. A consciência humana é essa que a gente está tendo aqui, desse relacionamento humano, das nossas personalidades, estão trocando ideias. Essa é mutável, essa é cheia de imperfeição, é de acordo com a evolução nossa, do ponto de vista do padrão humano que a gente está desenvolvendo. Mas a divina não, você morre, a humana fica, e a divina vai voltando, já que você escondeu ela de você quando estava encarnado. E ela te chama para a responsabilidade, e você vê quantas pessoas você prejudicou. E você vê quantas pessoas ficaram no umbral e nas trevas por causa disso. E você sabe, quando você vai reencarnar e trazer todas elas para que você volte e coloque no caminho do bem. As perturbações que a gente tem são a oportunidade que Deus está dando de que a gente se melhore e melhore aqueles que a gente deixou para trás. Então não queira se libertar daquilo que Deus deixou chegar junto de você. Porque Ele chegou por um motivo. E o motivo de Deus é só um. É o bem de todos. Eu vejo as pessoas dizendo que querem fazer caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, na casa espírita, todo mundo quer fazer caridade. Começa a fazer com aqueles que te perturbam. Desenvolva aí o sentimento da fraternidade.
Porque não é à toa que eles estão chegando perto de você. Kardec fala a respeito da obsessão lá, as causas da obsessão. E são só 4 que eles falam que são as principais. A primeira é por vingança. Por que vingança? Se querem se vingar de mim é porque eu prejudiquei eles em algum canto, alguma coisa eu fiz de errado. Se não foi nessa vida, foi na outra, mas eu fiz. Então a primeira é vingança. E por que querem se vingar? Porque eu fiz errado e agora eu tenho que mostrar como deve ser feito certo. A segunda é inveja. Porque a gente está fazendo a coisa certa. E é muito interessante, sabe? Na reunião mediúnica, às vezes, quando acontece isso. Irmãos nossos que conviveram na encarnação passada com nossos vícios, eles vêm hoje, nos encontram diferente e ficam com inveja. Ah, mas a gente vivia daquele jeito promíscuo e agora você está todo bonitinho aí, dando uma de santo. Não pensa que aqueles que têm inveja de você do ponto de vista espiritual, está tendo inveja só porque de você querendo reluzir alguma coisa. Não, tem vínculo com você. Veja quantos amigos você teve nessa vida. Você veja quantas coisas erradas compartilharam todos juntos. Na próxima encarnação, se eles ficaram para trás e você foi adiante, o vínculo existe, então eles vão chegar juntos. Então é inveja, é vingança. Por oposição ao bem. É a terceira causa. Só de você estar pensando em fazer o que é certo, o mal vai vir te catucar para saber se você quer, tem mesmo essa capacidade de fazer certo. O Chico gostava de dizer isso, sabe? O Chico falou: em qualquer canto aqui da terra que você abrir o Evangelho de Jesus, para aprender alguma coisa positiva, as forças do mal vão vir te provocar. E a quarta causa é por covardia. É interessante essa causa, sabe? E Kardec dá um exemplo lá, é o único que ele dá um exemplo. Ele não dá exemplo de inveja, de vingança, de posição, ele não dá, mas esse de covardia ele dá exemplo. São espíritos que ficam atrás de almas pusilânimes, almas que não têm muita coragem, almas que é uma verdadeira Maria vai com as outras, que não tem opinião, não tem muita firmeza. São pessoas que sofrem de inconstância, sabe? Essas pessoas desse jeito, espíritos inferiores, ficam atrás delas porque isso é uma presa muito fácil para eles. E Kardec dá um exemplo dizendo que evocou uma dessas entidades. Está lá no livro dos Médiuns, capítulo 23. E Kardec fala: mas a gente vai esclarecê-lo e ele vai se libertar de você. Eu quero ver, ele não tem força moral mesmo. E é assim que acontece. E entenda, toda vez que você tem um vício, se compraz nele, arruma explicação para ele e não quer se libertar dele, você é um covarde diante do vício. Essa palavra incomoda, não incomoda? Chamar o outro de covarde? Mas a palavra certa é essa que está lá o exemplo de Kardec. Te falta energia moral. Coragem é energia moral diante das adversidades da vida. Essa falta de energia é covardia. Você acha que Deus vai ficar valorizando filhos covardes ou ele vai deixar que o filho aprenda até ter energia para vencer? Então, pensa nisso com carinho. Porque do mesmo modo que você vai se envolvendo com essa psicosfera toda negativa, está ao teu alcance ampliar o intercâmbio que você tem com o seu anjo da guarda. Intercâmbio esse que é feito antes de você encarnar. E muitas vezes é intercâmbio que existe de várias encarnações anteriores. Você encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. O anjo da guarda é o mesmo. O mesmo. Olha como ele te conhece. É muito bonito no livro Missionários da Luz, André Luiz descrevendo isso na encarnação de Segismundo.
em que Herculano já está vinculado fluidicamente com Segismundo e que vai ser o protetor dele dessa encarnação. Já está feito. Ele é gerado, o perispírito dele é reduzido, ele ocupa um novo corpo. O intercâmbio existe e está lá vivo. Do mesmo modo que existe também intercâmbio de obsessor que já encarna com a gente. Às vezes as pessoas acham que só porque está reduzindo o perispírito, está encarnando, ele está livre das influências negativas. Errado! Não está. Vê no livro Libertação, quando André Luiz está vendo os ovoides, em que tem 3 ovoides daquela mulher, e lá o Gúbio olha para ele e diz: já percebi, porque o Gúbio é um espírito evoluído, ele consegue ver as coisas, que o marido dela já está reencarnado, ela vai reencarnar, junto com esses 3, vai ser gerado um novo corpo junto com os 3 obsessores, e em virtude dessa obsessão, ela vai ter transtornos mentais na fase de desenvolvimento dela, porque é dever dela dar a vida a quem ela tirou a vida. E vai nascer os 3 no meio dela. Ela com probleminha e os 3 filhos com problemões. Então, filho, quando você vê essas coisas acontecendo, respeita Deus e a lei dele. Jamais parta com peninha, dozinha, porque fulano que está com a mente perturbada, está tendo os filhos, então... Não existe peninha nem dó. Se você parte com um pensamento desse para cima daquelas entidades que estão ali resgatando coisas do passado, você está projetando energias negativas para que eles não vençam. Você tem que levar para eles energia moral, é coragem, e não sentimento negativo. Ora por eles para que ela saia vitoriosa dessa encarnação, que ela consiga dar a vida aos 3 e botar na linha aquelas 3 almas que vão nascer com perturbações mentais também, em virtude do monoteísmo que eles viviam. Fortalece aqueles que estão passando por provas difíceis. Jamais pensa com sentimento negativo para enfraquecer. Então melhora teu intercâmbio mental com teu protetor. Porque ele já existe, e existe, sabe Deus de quantas encarnações. É você que tem que ir até ele, porque ele já está contigo. Ele é aquela voz da consciência íntima que está sempre soprando coisas positivas. E você sabe quando tem uma ideia positiva. Você sente isso. Mas você também não valoriza. Porque te falta energia moral para ir lá e colocar aquilo em prática. Você se acovarda diante da inspiração que ele está dando. E se ele está dando, é porque você tem condição de fazer. Imagina se Deus ou os representantes de Deus vão exigir alguma coisa de você que você não tenha condição, só para te martirizar. Sai dessa ideia mesquinha da humanidade, em que você se coloca como coitadinho diante das adversidades da vida. A vida é a dádiva de Deus para a tua existência. Valoriza tudo que ela te oferece, porque é Deus que manda na vida. Se coloque na condição de aprendiz e chame da sua consciência o dever moral que você deve exercitar diante daquelas adversidades. Porque se você está tendo essas influências negativas, não é à toa nem é ao acaso, porque o acaso não faz parte da lei de Deus. Você já leu isso no Livro dos Espíritos, logo no comecinho. O acaso não existe. Então, assuma a sua cota de participação naquilo que Deus está te oferecendo. Melhora teu intercâmbio mental com o que é positivo. Pratique boas ações. Vença suas dificuldades. Mostra que você consegue superar todas elas. Vai ser difícil? Não interessa se vai ser difícil, vai ser fácil. E foca no trabalho que você precisa realizar. Não foca em resultado. A gente não deve ficar pensando em resultado. A gente tem que pensar em trabalhar no caminho do bem. O resultado vem como consequência, nunca como causa. Mas normalmente a gente coloca como causa. É aquilo. Não interessa, eu quero aquilo. Não. Não.
eu tenho que trabalhar. Eu tenho que exercitar minha energia no caminho do bem. O mal está me incomodando? Tá. Porque o mal também faz parte de mim. Se não fizesse parte de mim, ele não iria me incomodar. Eu já teria superado essa prova, essa expiação. Então, entenda. Aquele mal que você está sentindo pode não ser todo seu, mas uma boa parte é sua. Cuida da tua parte. Deus vai cuidar da outra parte que não é tua. Obra você no caminho do bem. Vença as suas dificuldades, mas vença com determinação. Eu sempre falei para vocês, para você praticar mudança, e é o que a gente precisa, mudar. Se o mal está te catucando, você tem que mudar para o bem. Para você mudar, 3 coisas são fundamentais: visão, disciplina e comprometimento. Visão, é isso que a gente está estudando aqui. Melhorando a nossa visão espiritual dos problemas que nos cercam. Para que eu conheça a verdade. E conhecendo a verdade eu possa ter fé. Porque a fé só existe quando eu estou do lado da verdade. A fé é filha da verdade e tem como seu pai a razão. Essa foi boa. É isso que você tem que entender. Então vá atrás da verdade. Use a razão para entender a verdade. Fortalece tua fé com essa visão nova. Monta uma série de disciplinas no caminho do bem e exercite. Mas não exercite como as pessoas falam, eu vou tentar. Quando eles dizem isso, eu digo, nem tente. Você já perdeu. Porque quem tem fé não tenta, faz. E faz com convicção. Porque fé é esse sentimento de segurança íntima do bom proceder daquilo que eu sei que eu devo fazer. Então eu faço, eu não tento. Quando você age desse jeito, com visão, disciplina e comprometimento, sabendo que você vai mudar, e quem muda não volta para trás, porque as pessoas costumam dizer, eu dou um passo para frente, meio para trás, um passo para frente, meio para trás, isso não mudou. Você está dançando em cima da linha, mas não mudou nada. Quem muda não dá passo para trás. É como Jesus falou, andar enquanto tendes luz, para que as forças do mal não venham te abraçar. Ele pediu para dar um passo para frente e para trás? Anda enquanto tendes luz. Se eu estou dando passo para trás é porque eu não estou tendo luz, gente. Eu estou sendo conivente com o mal que ainda existe em mim. Então compreenda, você vai estar passando por situações difíceis? Natural. Eu não vim aqui para me divertir. Como é que se pode se divertir no planeta de provas e expiações? No planeta de provas e expiações a gente vem para trabalhar no caminho do bem. Então sai dessa ilusão de diversão. Jesus falou que era para a gente se divertir? Em alguma vez está lá isso no Evangelho? Não, mas ele falou que a gente tinha que trabalhar. O Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Vai você não trabalhar porque Deus, Jesus vai trabalhar por você e você não trabalha. Você vai ficar de boa. Os problemas estão aí. Vou rezar para Deus, né? Até quando a gente vai ficar se iludindo com nossos petitórios? Achando que só pedindo Deus vai resolver alguma coisa. Deus ajuda os que fazem, não os que se lamentam a pedir. Então faz alguma coisa útil e produtiva na tua vida. Cria coragem. E vamos adiante, sabe? Porque se você está se intoxicando com energia negativa, você também pode se abundar na energia positiva. Faz evangelho do lar todo dia. Convida Jesus por atitudes. Seja submisso a Deus e à vontade dele. Porque isso é uma questão de respeito. O respeito a Deus vem atrás da submissão, da obediência e do temor, no sentido de respeito a esse Pai que é todo amor e misericórdia, que nunca quer mal para a vida dos filhos. E se o mal existe na minha vida, não foi Ele quem criou, foi eu que segui rotas diferentes na vida. Então assume isso e volta para a rota correta, porque é isso que está ao teu alcance.
Então vamos bem dizer o mal quando nos chega, porque é a oportunidade da gente trabalhar no caminho do bem. Kardec, na Revista Espírita de 1863, no mês de janeiro, ele faz uma... Essa revista ela é fantástica, sabe? Ele faz um estudo sobre os obsessos de Morzine e fala algumas coisas sobre a obsessão, inclusive fala algumas coisas que está até no livro da Gênese, naquele capítulo de possessos, sabe? E ele diz lá, a obsessão simples não passa de um exercício moral. Isso é uma ducha, sabe? Porque moral é a parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo com o próximo. Então o exercício que eu estou fazendo diante dessa obsessão é melhorar minhas condutas e deveres, comigo e com o próximo. É só isso que a obsessão simples está pedindo para a gente. Mas já passei um pouco da hora, semana que vem a gente continua no próximo tópico. Ixi, mas não está ligando. Façamos nossa prece. Tentando entender melhor o que é a fraternidade. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te prometer para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Agradecemos a Deus as oportunidades do dia de hoje e que amanhã, ao despertar, possamos colocar em prática todas essas lições, que tenhamos olhos para enxergar as nossas dificuldades, que a nossa fé e a nossa convicção seja cada dia mais forte, seguindo os ensinamentos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males.